Reagir a assalto, vamos reagir aqui ao novo vídeo. Foi pago aqui pelo Matuê. Japão Eita, porra. é um país de tarados e racistas. Platão versus Aristóteles. Os cortes do Link agora estão muito bons, né? Quem é Destin? Link, nessa sexualização de crianças, os animes já tem vários momentos questionáveis com personagens com aparência e atitudes infantis sendo sexualizados. Sim, isso é uma discussão mais longa. Só que, pelo menos, é desenho, né, cara? E aí, eu não sei nem se eu entro aqui nesse assunto, porque é um assunto comprido pra diabo, mas é aquilo que eu já falei, que é o seguinte, nós temos um impasse entre Platão e Aristóteles, que 2.500 anos depois, praticamente, 2.300, 400 anos depois, a gente não resolveu. Qual é o impasse? Eu já expliquei aqui, de maneira muito resumida. Para Platão, as imagens, elas são influentes. Então, você vai se acostumando, segundo Platão, basicamente ele tá dizendo isso. Então, se você vê um anime lolicon, você vai se acostumando com aquilo e, portanto, aquilo vai dando contornos ao teu desejo, vamos dizer assim. Só que o Aristóteles, que foi aluno do Platão, vai pegar e dizer, não é bem assim, é o contrário. O que acontece é uma catarse. Então, aquelas fantasias mais violentas e inconfessáveis, inclusive inconfessáveis não no sentido só social, de você não confessar nem pra você mesmo, pelo menos você processa a partir da fantasia. Eu já cansei para falar pra vocês, pra mim a melhor definição de catarse, no sentido aristotélico, é tomar banho com água Mas o Link é de boa com reação. de chuca. Você lava a alma. Cara, que história é essa de Platão e Você Aristóteles? lava a alma, você se liberta daquelas coisas incômodas. Ele tá Real, falando basicamente... deve ser, sim. Doideira, não sabia que esse caso discutia esse tipo de coisa, não. Cara, não sei porque tá travando um pouco. Vou tentar fechar aqui o celular. Deixa eu ver se é uma coisa aberta travando aqui. A partir da fantasia. Eu já cansei para falar para vocês, para mim a melhor definição de catarse, no sentido aristotélico, é tomar banho com água de chuca. Você lava a alma, a noção de catarse é isso, você lava a alma, você se liberta daquelas coisas incômodas a partir da sujeira, não é a partir de algo limpo. Então você consome essas fantasias e com aquilo você vira uma pessoa, vamos dizer, melhor, ou pelo menos menos sobrecarregada. Aí você vai me dizer assim, pô, mas Link, aí tem sempre que alguém parece que, mas tem evidência que é X, tem evidência que é Y. Aí sempre, toda vez que eu vou atrás das tais evidências, é linha teórica. Até onde eu consigo acompanhar esse debate, ele segue no impasse. E esse debate segue no impasse, ele atrapalha, não é que ele atrapalha, não falar atrapalhar parece que é uma coisa ruim, não. É que a palavra, o verbo seria esse. É que eu não quero dar um tom pejorativo. Atrapalhar parece que alguém intencionalmente vai lá pra incomodar, mas não. É que esse impasse teórico impossibilita decisões muito claras do poder público. Isso aí não é uma mera elucubração filosófica, tem efeitos práticos. Então, por exemplo, no Japão tem esse debate, bem menor do que poderia ter, eu acho que esse debate poderia ser mais forte lá, mas existe esse debate lá. Há quem argumente que proibir pode ser pior, porque você tira a dimensão da... Proibir desenho, né, eu digo, não, foto não é proibido, tô dizendo desenho. Proibir desenho pode ser pior, porque uma vez que você tira a fantasia da pessoa, ela vai buscar outras fantasias, que essas sim podem ser mais violentas, como é o caso de foto. Estão entendendo? Entenderam a questão? Então, os às vezes, japoneses são tentando aristotélicos. proibir, tu pode acabar produzindo efeito mola. Pressiona. Mas é meio esquisito esse papo também, né? Porque assim, em tese, até 2016, 2017, não era proibido ter conteúdo pornográfico infantil, né? Tanto que o Atsuki ele caiu justamente depois, né? Que foi passada a lei. E também tinha uma quantidade absurda de vídeo. Eu não sei se assim, o Lolicon, ele realmente se enquadra num tipo de parafilia própria. Ou é tipo assim, ele só vê como um desenho. Logo, assim, qualquer do cor 2D, independente se é adulto, adolescente ou garotinha, é uma coisa só. Ou é realmente um pedófilo, tá ligado? Que daí, tipo, ele usa justamente a imagem de um desenho como uma forma de conter esse distúrbio psicológico que ele tem. Eu, particularmente, não acho que são coisas relacionáveis, assim. Eu acho que o cara que gosta de Lolicon, Shotacon, né? Ele pode ter algum tipo de parafilia, que não exatamente é a pedofilia. Mas eu não acho que o pedófilo se satisfaz com imagens 2D. Eu acho que o pedófilo realmente busca imagens e conteúdos de filmagens reais. E quando pressionou, aquilo solta. Quando soltar, Mas aí você tá definindo que pedofilia é só o pedófilo que comete, né? Certo. Eu acho que, assim, você pode falar que o cara que tem 30 anos ou 35 anos, sai com de 12, é pedofilia, certo? Ou quer colocar, não, mas na verdade é um tipo específico de pedofilia, né? Que é com adolescente. Que é a coisa mais idiota que eu falava. Ah, não, isso não é pedofilia. Mas qual que é a diferença prática disso? Não tem nenhuma.
E, assim, obviamente tem essas questões também, mas eu acho que a pedofilia é um passo mais adiante do que isso, sabe? É uma coisa realmente assim. É um desejo que ele não consegue reprimir, sabe? Às vezes o cara sai com a menina mais nova, talvez por um feitiço específico, talvez porque, tipo, a mulher geralmente tem essa coisa, né, de ser um objeto de troféu. Então, quanto mais nova, mais tem um valor, né, de você que é um cara mais velho conquistar ela. E também elas são, assim, em tese, elas são mais fáceis de manipular pra homem mais velho, né? Tipo, em questão de. Tipo assim, o cara vai ter dinheiro, vai ter formas de agradar ela também, né? Então meio que fica aquela questão de. Não é nem um sugar daddy, mas assim. É um cara que dá essa segurança, né? De financeira. Eu acredito piamente nisso, não porque é um impasse teórico, cara. Não tem, assim, agora, né, falando como cientista, qual é a evidência que é bem isso ou bem aquilo? Não tem essa. Tu tem linhas teóricas que vão apostar mais numa coisa, vão apostar mais nas outras. Mas é complicado isso. É complicado. Tipo, no Japão, o que eles fizeram, já que tá falando dos animes, né? Lá no É porque um argumento que se usa muito é que no Japão tem muito pouco caso de pedofilia. Porém, no Japão, é muito O pouco Estado reportado. funciona. Não, mas eu acho que é muito pouco reportado, assim, os casos também. Eu acho que é muito mais uma propaganda que eles usam, assim, nossa, realmente a gente é um país muito eficiente, mas na verdade o sistema legal deles é péssimo, sabe? E muitos casos acabam não sendo relatados, não tendo um julgamento próprio, assim, de, tipo, não tem, né, todo o processo jurídico correto. Tanto no Japão quanto na Coreia do Sul, né? Isso é uma coisa realmente comum. Japão, a lei deles é que eles a legislação japonesa entende que você não tem como cometer crime se não há vítima. Então, assim, até onde eu sei, se tem alguém aqui especializado, tem às vezes um advogado japonês aqui assistindo, mas até onde eu entendo da lei japonesa, eles têm pra eles o seguinte: se não tiver vítima, não foi crime. Então, por exemplo, pra fazer um paralelo com o Brasil, pra tu ver como é diferente. No Brasil, se eu fizer uma caricatura de uma pessoa negra como um animal, você sabe de qual animal que eu tô falando, isso é crime. Dentro dessa lógica japonesa, não, porque é só um desenho, entendeu? É só um desenho. Então, meio que dentro desse entendimento, meio que dá pra desenhar tudo, desde que esteja tipificado, tem que tipificar. Por isso que a gente fala tanto de shoujo, shonen, seinen, e aí os eternos selos, né? Vocês já notaram como a produção japonesa ela é toda tipificada, ou é BL, ou é Eroguro, ou é Kawaii, ou é, enfim. E aí dentro, aí tem as subdivisões. Isso é questionável, né, assim, porque tem muita revista de shonen que coloca violência, coloca sexualização. Obviamente, assim, tem um limite. Tanto que aquele mangá da Jump, aquele da Fantasma, que eles colocaram tipo um esquema que você poderia colocar, sobrepor a página em que os seios estavam censurados, e daí algumas páginas antes tinha como se fosse alguma cor de lamen, assim, que parecia muito um bico de seio. E daí era feito de uma forma que você poderia ver, juntar as duas imagens e meio que acabar com a censura, né? Tipo, burlar a censura. E obviamente isso não passou, né? Porque acabou caindo depois, porque é uma coisa tragédia pra revista pra adolescente. É a Buna Kawaii, tá entendendo? Tu vai criando, é Retumar, é Gekiga, sabe? Tu vai criando, por quê? Porque é uma lógica que eles têm, do tipo, permite tudo, mas cada coisa no seu quadrado. Sim, é tudo rotulado, 500 nomenclatura. Então, assim, basicamente é o seguinte, não coloque isso no espaço público de qualquer forma, mas a princípio, se é só desenho, não tem vítima. Logo, você não está cometendo um crime. O crime passa a ser quando você tem uma vítima. Esse é o entendimento que eles têm lá. Então, isso faz com que muitos animes e mangás que a gente tem acesso, aqui sejam extremamente desconfortáveis. Tá entendendo? E a gente fica perguntando como é que pode, como é que eles deixam fazer isso? Por causa desse entendimento legal que eles têm lá. E eu não tô defendendo, não tô nada, só tô explicando. Só que eu Esse quero dizer mesmo, isso, assim, Izumi, esse impasse Illuminação. teórico segue vivo, né? Porque numa lógica platônica, mesmo que você diga desenho não tem vítima, ainda é um problema. Por isso que eu tô falando que a gente tá nesse impasse, a gente não sai desse impasse teórico. Mas pra vocês, numa lógica Platão era platônica, vocês dizem, based tá, pra tudo bem, desenho caralho. não tem vítima. Vamos pegar o exemplo que eu dei aqui de Platão era racismo, que é uma Aristóteles. coisa que a gente reconhece mais fortemente no Brasil. Ora, uma caricatura racista, ela molda imaginários, né? Ela molda um imaginário sobre a pessoa negra, ou endossa um imaginário específico sobre a pessoa negra. Justamente, assim, o que seria a piada do Bagabil da Flor Preta? Se não uma construção de um imaginário racista, né? É uma piada que mesmo um cara negro vai. Eu cresci com um amigo negro que fazia piada assim, sabe? Porque pra ele é tipo, eu tô me zoando, ou é uma coisa que eu tenho que me zoar pra ser aceito, tá ligado? Então, mesmo coisas que a gente fala assim de forma jocosa, elas vão ter algum fundo de verdade na forma como isso se coloca nas relações sociais. Um imaginário de inferiorização, etc, etc. Só que o que eu estou mostrando e isso seria uma perspectiva platônica, esse tipo de ideia. Agora, a lei japonesa, repito, até onde eu entendo,
posso estar falando coisa errada, mas do que eu já li a respeito, ela vai entender que, não, assim, tipo, eles são muito mais aristotélicos, vamos dizer assim, dentro do sistema legal deles. Cara, Hora de Aventura é uma Mas prova que isso não é exclusividade do Japão, né? Da geração. É, Desenho ocidental é a mesma merda, cara. Esses caras são tudo esquisitos, pô. pois é. Não, tem um casal, que é o Canelinha, né? Que é um cara de 30 anos com menos de 14, né? Que é a Phoebe. É bizarro. esse impasse a gente não sai dele, cara. A gente não sai, Não, a gente tá peraí, há mas mais de assim, 2000 anos. esse é um dos melhores casos de Hora de Aventura, né? O início da série inteiro é tipo uma maior de idade usufruindo de uma criança, assim, pra ser uma arma de guerra e, tipo, iludindo, né, ele romanticamente. A mãe do Dexter. O que é a mãe do Dexter? Dona Tromba super esquisita. Tu viu aquele episódio da Dona Tromba que ela tem um caso com alienígena? Não, não. Mas, tipo assim, Outro? Traiu o porquinho? Filha da sim, puta, mano. sim. Piranha. Ela tem filhos alienígenas. Quê? Não, ela não fez isso. Por que ela fez isso? Cara, porque ela aceitou, né? Ah, Quê? ela aceitou um dia chegar lá, tipo assim, aí, vamos curtir. Aí ela falou, bora. Aí teve filho Por que ela, lá. tra... Por que ela traiu o Sr. Porco, cara? Não, assim, pra ser justo, é tipo assim, tecnicamente ela já era casada com alienígena. Só que é um casamento que tem um espaço-tempo, né? Que os alienígenas só conseguem voltar a cada 40 anos. Então ela fica sozinha por 40 anos, mas ela tem filho, tem família e tudo. É tipo caminhoneiro, tá ligado? Caminhoneiro tem 2 famílias, é tipo isso. Só que ela é um Cara, ela caminhoneiro traiu. espacial. Ela traiu ou não traiu o Sr. Porco? Ela não traiu, mas tecnicamente ela tem 2 casamentos. Por quê? Por que, sério? Porque. Anos nesse impasse. E a Não gente não sei. sai dele. Dependendo. E a gente convive com ele de forma contraditória. Alguns assuntos a gente entende que faz parte da catarse, é isso mesmo. E outros que a gente fala, não, isso aqui não pode ser permitido. E todo mundo lida com essas contradições. Todo mundo é contraditório nesse ponto. E eu acho que faz parte também ser contraditório. Porque, por exemplo, as duas ideias, se você leva a ferro e fogo, é complicado. Por exemplo, vamos levar esse aristotelismo vulgar aí a ferro e fogo. Dá pra fazer animação Pedro e passar no cinema. Restringe pra maior de idade e era isso. Pra nós, do ponto de vista, em vários níveis, isso é muito difícil. Ela ama Só que demais, no né? outro extremo, você pode dizer o seguinte, né? Vamos pegar esse platonismo vulgar. Bom, se as imagens vão nos acostumando com coisas, proíbe também filme de guerra, proíbe filme de violência. A gente tá se acostumando com violência, tá se acostumando com sangue, tá se acostumando com essa brutalidade. Proíbe MMA, proíbe luta de boxe, proíbe isso Talvez tudo esteja também, mesmo. porque isso aí vai nos É, Talvez, porque talvez, o mesmo talvez argumento, né? É uma evasão de alguma coisa, né? Você tá liberando algum sentimento catártico. Com a guerra, com a luta. Não, mas isso aí é o argumento aristotélico, né? Segundo o Alexandre Link. Então, você pode dar esse argumento também. Cara, mas é que. É que talvez seja verdade, cara. Talvez jogar GTA, talvez assistir MMA te deixe uma pessoa mais fria, mano. Vai saber, não sei. O que você acha? Cara, eu acho que não. Eu acho que. Como é um esporte que tem regras e as pessoas meio que esperam uma certa relação de amizade, de companheirismo, né, dos lutadores. Tipo assim, um não tá querendo matar o outro, né? Um Tá, meio que respeita o outro. não, Não, tá tem um sim. respeito aí. Não, tá querendo matar. Tá literalmente querendo matar. Se tu pegar uma luta de MMA, o cara cai no chão, o cara dá 2 golpes na cabeça do cara já caído, assim. A cabeça dele sendo jogada contra a parede, assim, uma velocidade absurda, assim, uma força alta, é pra matar. Porém, ele não mata porque tem controle suficiente por ser um atleta que treinou o Quem disse que tem suficiente. controle? Quem disse que tem controle? Você acha que é o juiz que impede? Não, ele para de bater se ele ganhou, né? Tipo assim, se ele ganhou, ele abraça, né? Mas enquanto ele não ganhar, ele tá pra matar o cara, pô. Tipo assim, toda luta tu tem a chance de ficar demente, lutando. Se um golpe em Certo. falso, você fica demente. Você não lutaria pra matar? Eu lutaria pra matar, pô. Sei. Cara, não tem como assistir uma luta de MMA e falar assim, pô, esses caras não estão pra matar, esses caras estão literalmente pra matar. E você tá, tipo, vendo isso e e você tá meio que financiando, né, essas duas pessoas jogando a vida delas fora, assim. Mas e aí? Ah, E aí? sei lá, né? Acho que ninguém tá matando ninguém porque tá ficando frio, não. Desse nível, né? Tem muito. Se a gente permitisse um nível de violência maluco, assim, né? De furar o olho, tá ligado?
quebrar o osso. A gente não é confortável com isso, né? Se a gente vê, tipo, sei lá, o Anderson Silva quebrando a perna, né? Tipo, o osso ficando todo torto. É. A gente sente uma empatia muito forte com aquilo. Tipo, é uma coisa ruim, né? Que a gente. Cara, não parece certo aquilo. Então eu acho que a gente consegue ainda ter empatia com quem tá lutando ali. Mesmo Não, que mas qualquer cara que abrir uma luta sem não assistir luta comumente vai sentir isso aí, nos golpes, assim. É que o cara, ele assiste tanto que ele se acostuma, né? no boxe não existe um pensamento moral específico de não matar por parte dos lutadores. A razão principal é regra e segurança mesmo. Mas o boxe em si é feito de forma que é muito difícil você matar alguém, né? Você não vai matar ninguém, não. Mas talvez o cara fique demente. É, e pode ter Alzheimer depois, né? Vai ter algum tipo como é que fala? Alguma questão neurológica, né? Que vai desenvolver com o tempo Síndrome do pugilista. também, né? Cara, você já viu o Minotauro, o... Como chama aquele cara que tem uma cicatriz na cara? O Mike Tyson, né? Aham. Falando assim. Tatuagem. Mano, os caras perderam neurônios, né? Vários neurônios, assim, lutando. Claramente, cara. Sim. É, o Muhammad Ali morreu de Alzheimer, se não me engano, não foi? Que ele tinha desenvolvido por causa do boxe. Sim. E tem um caso famoso, né, de um cara que colocou cimento na luva e ele ganhou a luta Esse cara é um filho da e o puta, cara mano. ficou totalmente, né, ele se aposentou, né? Depois ele morreu num acidente de carro porque ele aparentemente ele perdeu assim o controle e tal. Porque ele tinha um controle muito ruim do corpo dele, né, assim. Afetou muito a questão neurológica dele. Ele não matou diretamente, mas meio que matou depois, né, indiretamente. Ah, mas aí não vale, né? Porque isso aí não é esperado, não. Tem como morrer de Alzheimer? Não sabia. Porra. Tem, cara. Você começa a esquecer funções vitais do seu corpo, né? Chega uma hora que você vai esquecer como bate seu coração. Seu coração para de bater, sim, do nada. O Cara, pulmão é para porque o de... Alzheimer, assim, ele é bizarro também, né? Você fica uma casca vazia depois. O final do Alzheimer é você só o corpo, né? Não tem mais nada seu ali. Eventualmente seu corpo É, ele não cara, existe mais. Alzheimer é uma das doenças mais tristes que tem, né? Tipo, é você ver uma pessoa que você conhece deixando de existir, assim, aos poucos. Cada dia que passa. Sim. Esquecendo que tu existe, é bem ruim. É, tem um personagem bem icônico aí que decidiu não ter Alzheimer, né? Vai nos habituando com uma violência. Vocês estão entendendo? Proíbe Dark Romance, proíbe. E assim vai. Então, É que Dark Bora proibir. Romance. Não, bora proibir, bora proibir. Esse tem que proibir, não. É que Dark Romance ele basicamente flerta com ideias sádicas, né? Assim, né? Tipo, exaltando todos os problemas que tem de uma relação de homem e mulher, né? Assim, o homem que é um cara que é muito misógino, que é agressivo, que a mulher é só um objeto. E daí você fetichiza isso pra moças que sentem isso porque é um desejo. Eu acho que você repreender alguma coisa acaba meio que tendo esse fator, né? De ser uma coisa sexual também, né? Tipo, o que é proibido causa esse sentimento de tensão sexual. Então tem muita mulher que entende esse medo, esse receio, que isso também permeia esse meio do true crime, né? De, tipo, crimes reais e assassinos reais, que elas meio que flertam também com isso. O que seria o true crime, geralmente? É um homem, né, que mata mulheres, é um serial killer. É, tipo o Ted Bundy, por exemplo. E o Ted Bundy era um cara muito popular com mulheres, porque as mulheres, elas meio que enxergavam nele quase um predador, predador não sexual, né? Um predador de espécie mesmo, né? E daí isso virava um predador sexual, né? Virava um sex symbol de alguma forma. Eu acho que justamente a gente meio que buga, assim, a gente meio que distorce esse sentimento que causa na gente e transforma em alguma coisa sexual. que a gente faz como sociedade? Todos nós somos assim, inclusive o Japão. O que a gente faz? Eu tô falando do sistema legal japonês, mas agora vamos pensar como os japoneses pensam. Nesse sentido, eles são contraditórios como os brasileiros também são e como o resto do mundo também é. Em alguns tópicos, a gente acha que tá ok, as fantasias fazem parte da catarse, elas são socialmente aceitáveis, a gente convive, a gente entende que, enquanto sociedade, a gente tá melhor com essas fantasias do que reprimindo elas. Mas outras a gente fala, não, essas não. Essas não, porque a gente acha que elas acabam produzindo uma influência negativa. E aí a gente vai indo. Mas assim, se vocês forem ver, a gente não tem uma base teórica coerente. A gente vai meio que indo pro problema, a gente vai atrás de problemas pontuais. Não tem uma síntese. Não tem uma síntese. E não vai ter. Eu acho que daqui 2000 anos vai estar. A gente vai... É porque é difícil tu ter essa relação de não proibir uma coisa que estimula algo que é proibido e permitir algo que é proibido pra evitar algo que é proibido, sabe? Então, em tese, se você deixa certos conteúdos eróticos
2D com garotinhos louri, que em tese seria para um público pedófilo. E daí isso ajuda os pedófilos a lidarem com a própria disfunção, a própria distorção neurológica, ou que seja, o distúrbio. Então seria uma coisa boa, né? Não teria vítimas. E decidiu proibir uma coisa que parece errado com um público que justamente é criminoso, acaba que estimula mais ainda, sabe? Só que a gente não tá confortável com nenhuma das opções, sabe? E aí, como é que faz? Que daí também tá a relação com a violência, né? Tipo, a violência... A gente aceita muito mais violência do que coisa sexual, né? Tipo, cenas de... Você pode ler um texto enorme falando, tipo assim, alguém sendo morto lentamente, né? Uma tortura. Alguém sendo empalado, assim, tipo, toda a descrição da dor. E parece uma coisa assim, ok. Mas se você coloca um filme como Irreversível, que tem uma cena, assim, longa, né? De 30 minutos de um estupro. É a coisa mais desconfortável que tem, né? Assim, é a coisa que mais faz com que a gente se sinta algo que a gente não quer sentir, sabe? É um repugno num nível bizarro, assim, que causa um desconforto que é quase... Acho que boa parte das pessoas não vai conseguir ver um filme assim. Boa parte da população não consegue ter estômago. Que é revoltante. Mas, sabe, a gente vê filmes de terror que é muito mais violento, assim, de boa. E pra mim, o que se indica? Eu não sei, sabe? Tipo assim, a gente só deixou acontecer que a violência é uma coisa mais comum, enquanto que as questões sexuais, assim, se tornaram coisas muito mais repugnantes. Talvez uma coisa biológica, talvez uma resposta realmente biológica que a gente tem, eu não sei dizer. Continuar sem essa síntese. Já estamos 2000 anos sem. Acho que a gente fica mais 2000 anos sem também. A gente consegue a mídia problemática, não mídias que são violentas, mas mídias que têm estupro, por exemplo. Já que esse assunto é bom, porque eu já dei muita aula sobre isso. Esse negócio não tá nem. Esse negócio, inclusive, é transversal em termos de espectro político. Porque, por exemplo, me parece ser uma pauta. Historicamente, não tô dizendo que a direita é racista, antes que venha um direitista brigar comigo. Tô dizendo, historicamente, essa pauta de condenar a caricatura da pessoa negra como um animal, etc., isso veio de setores progressistas, etc. Tá. Isso a gente pensa já desde o século XIX e todo o movimento abolicionista, etc. Enfim, aí você vai dizer, pô, isso é uma pauta. Então, assim, esse entendimento de linhagem platônica, de dizer, olha, a caricatura da pessoa negra, inferiorizando assim, tem um efeito nocivo na sociedade, porque isso perpetua o racismo, etc., que é uma pauta que até hoje tá aí. Enfim, você vai dizer, bom, então esse platonismo ele é meio de esquerda, certo? Cara, a galera que fala que o feminismo tá destruindo a masculinidade também tá usando um argumento platônico. Por exemplo, um argumento que volta e meia rola. Não lembro do Olavo de Carvalho falando isso, mas eu lembro de umas figuras que orbitavam o Olavo de Carvalho que falavam isso. Que dizia o seguinte, ó, esse monte de outdoor com mulher gorda, com mulher peluda, mulher feia, esse monte de outdoor com mulher feia faz o quê? Faz o quê? Não estimula a libido no homem. Atrofia Que outdoor é esse, né? Esse homem fica sem imagem. Hã? Que outdoor é esse, né? Eu nunca vi também, não. Cara, uma coisa assim que o pessoal agora chama woke, né? Todo mundo que é dessa galerinha é woke, né? Cara, uma coisa que esses caras fizeram que é muito bom, mano, é a diversidade em propaganda, né, velho? Pô, nos últimos, 10 anos, propaganda no YouTube, assim, tem pessoas de todas as raças ali, né? Pessoa, homem negro, assim, mulher negra. Pô, isso é muito bom, cara. Eu lembro da minha infância que eu tinha muito menos, né? Do que tem hoje na propaganda de internet, cara. A internet tem pessoas normais também, né? Tipo, não só modelo, assim. Eu acho isso uma coisa legal. Até é bom que tenha isso, né? Sim, com E certeza. isso aí foi uma agenda, né, pô? Isso aí não foi, tipo, naturalmente a publicidade foi voltando. Não, cara. Teve umas pessoas que concluíram que isso era melhor pra sociedade e fizeram, né? Então vai É, saber. assim, as marcas, elas meio que estão levando em conta que daqui a 10, 20 anos vai ser a coisa mais normal do mundo, né? Enquanto hoje vai ter algum tipo de represária, né, assim, vão ter grupos que vão reclamar que é forçado, que é lacração. Mas é o tipo de coisa que, assim como o racismo antigamente era socialmente aceito, essas coisas também vão ser socialmente aceitas depois de um tempo, sabe? E as pessoas que reclamam disso vão ver, são pessoas que vão receber um certo descarne, assim. Então é compreensível que as marcas tenham esse pensamento, né? Porque a sociedade, justamente, ela é mutável. Então, a gente, com o tempo, vai entendendo algumas questões, né? E aí... Justamente, não é que a marca está se beneficiando atualmente com isso, né? Com propagandas que tendem a colocar corpos diversificados, né? Diversas etnias. Elas estão, de certa forma, mas eu acho que não é tão visível assim. Tipo, não é uma coisa que realmente beneficie tanto a marca atualmente. Mas é uma questão de percepção futura. Que no futuro, realmente, assim, vai ser a coisa mais bem aceita possível.
de tesão. Ele vai cada vez mais sendo povoado de mulheres que não despertam o seu desejo. Aí o que acontece? Crise de natalidade, diminuição do casamento e coisas do tipo. Feminismo como atrofia do desejo. Vocês percebem como dá pra acionar isso pros dois espectros políticos? Assim, isso que eu tô mostrando. Por isso que é um impasse teórico complicado pra caralho, porque ele sequer se resolve numa lógica esquerda e direita, ou coisa que seja. Não, ele é muito mais... Esse é um argumento muito torto, né, mano? Tipo assim, a ideia é que todo homem tá com a mulher modelo ideal, tá ligado? Não existe isso, né? complicado. E você consegue jogar exemplos pra tudo que é lado. Por exemplo, os nazistas usavam um argumento mega platônico. Por isso que eles faziam aquelas exposições. Por isso que eles valorizavam a arte clássica e faziam aquelas exposições de mostrar arte moderna, imagens de arte moderna comparado com pessoas com deficiência física e mental. Por que que precisava valorizar a arte clássica? Pra você influenciar, você dar com aquilo uma ideia, um eidos, que também é uma forma, do como seria um corpo são do Terceiro Reich. Então vocês viram esse assunto? Cara, esse assunto aqui, a gente abriu a caixa de Pandora. Esse assunto aqui não tem mais fim. E eu vou dizer pra você agora, a nível pessoal, eu fico preocupado com Foi. Não, é que ele falou de um jeito muito gaúcho. assim, justamente por a gente ter esse Cara, sabia impasse que teórico, os às maiores criadores de conteúdo do YouTube que eu curto é tudo gaúcho, né? Por que será? Petri, Link, Eduardo Bueno, Rafinha Bastos. Tinha quem mais? Bass, tem Só esquerdista, Ilha né? Caju. Ilha Caju. Cara, sabe qual que é a parada, cara? O Rio Grande do Sul é foda, mano. E Gato ele é um Galáctico. cara. E assim, são os petistas gaúchos, cara. Os petistas gaúchos são os caras mais fodas do Brasil. O Gato Galáctico é gaúcho? É. Ah! Macaco Infinito, né? Paradox. Cara, tu sente que gaúcho aí tem uma eloquência maior do que o resto do Brasil, assim? Sim, porque eles não são brasileiros, né? eles não são amigáveis. Tipo assim, o que define o brasileiro? Ah, o brasileiro é o cara do pandeiro, é o cara que é amigão da galera, né? O gaúcho não é esse cara, mano. O gaúcho é o cara sincerão, mano. Que se foda, tá ligado? É um cara chato, mano. Então o gaúcho ele é muito foda, pô. Ele é outra parada, cara. É porque, sabe, tu pega o Link, por exemplo, é porque o Link, não sei se é um exemplo bom, né? Porque é um professor, né? Ele tá há muito tempo, né, dando aula também. Mas é um cara que fala assim, sem pestanejar, né? Não gagueja. Tipo, os pensamentos vêm muito fluidos, sabe? Isso é uma coisa que torna ele, assim, um cara muito legal de escutar, sabe? Eu consigo apreciar muito a forma como ele tem essa dialética. fico preocupado com Sim. certas medidas que, às vezes, bem intencionadas e tudo, mas eu tenho medo, às vezes, do efeito rebote, né? Eu tenho um certo receio dos efeitos rebotes, porque a catarse é um negócio que a gente não entende, assim. Aliás, várias pessoas não têm noção do quanto que a catarse ocupa um espaço na vida delas. Todos nós estamos o tempo todo buscando catarse, estamos o tempo todo, em alguma dose, dá pra dizer que a gente só consegue tocar um dia depois do outro porque há espaço pra catarse. Por que que o futebol é tão popular no Brasil? Por que que o futebol tem esse apelo para as massas? Hoje menos até, mas já teve um apelo assim predominante no país. Até hoje se fala muito do quanto que a derrota de 1950 teve um efeito na autoestima do brasileiro que só foi se recuperada em 62, 62 não, 58, né? Primeira Copa 58, 62, 70. Em 58 levou 8 anos. Ou seja, tu teve 8 anos de um baque na autoestima que em 50 o Brasil perde pro Uruguai. Aí 62, em 58 ganha a primeira Esse Copa jogo do aí Mundo. o Vocês Monte lembram Brasileiro quando se teve... matou, né? Tu tá ligado essa Sério? história? Não. O Brasil perdeu, aí os jogadores no campo mesmo, eu tava vendo os brasileiros subindo assim no estádio, e eles começaram a se tacar do estádio, e se matando, Caramba. se matando, se matando, se matando. Cara, sim, imagina você um jogador, né? Você ficar assim, meu Deus do céu, eu só queria fazer gol, eu só queria ganhar o campeonato, a Copa. Eu não queria matar ninguém, e os caras se matando, mano. Por causa de um joguinho, porra. Caramba. É, mano. Foi O tipo o pessoal acha que. nosso Wall Street, então. Isso. Cara, foi muito pior que o 7x1, cara. Muito pior. E o 7x1 foi uma coisa que a gente tomou de forma meio jocosa, né? Eu acho que o futebol, com o tempo, ele passou a ter esse lado. Tipo, se a gente perdeu, é humilhante, né? É triste, mas depois de um tempo vira uma piada, né? E a gente quer... Porque o futebol também tem essa coisa de reclamar, né? Tipo assim, a gente quer mais reclamar do time. Não quer mais reclamar, né? Mas assim, tem muito motivo pra reclamar do que, tipo assim, sentir que a gente quer apoiar o time, sabe? Então todo torcedor tem esse lado de ser crítico, ser o técnico. Ao mesmo tempo tem a exaltação, né? De quando ganha. Vascaíno médio. pandemia, por um tempo Alô, ali, alô? não teve jogo de Os futebol. melhores técnicos Alô. brasileiros são gaúchos. Os melhores técnicos brasileiros são gaúchos também, né? Tem Ó, isso. só Sim. avisando, eu vou aparecer às 9h30 mesmo. Só Show. confirmando só.
Tranquilo. Tamo aí, Tamo junto. esperando. Era difícil ter dados concretos sobre isso, Na mas minha última havia aula um aqui de hoje, levantamento que valeu. Valeu. apontava Bah, mas os gaúchos a são violência bagual doméstica aumentava. demais. Você tirava o futebol da vida, principalmente de muitos homens, ele começava a bater na mulher. Veja, não é uma coisa tão simples, ok? Eu tô resumindo para um caralho. Mas tu entende? Tu vai tirando tu vai tirando a catarse da vida dessas pessoas, aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquela coisa, aquela maçaroca que é ser humano, ela perde um lugar de processamento. A catarse é esse lugar de processamento. É o psicólogo sem psicólogo. É a psicologia sem psicólogo. É a questão das lives. É porque assim, o ser humano médio, normal, padrão, ele não vai buscar ajuda psicológica. Não vai tomar remédio, não vai ter uma conversa franca, não vai lidar com sentimentos. Então, futebol, que é a mídia, no Brasil pelo menos, mais acessível, que tem uma empatia, que vai ter uma questão social, né? Pô, tipo assim, de vez em quando eu tô num local assim, que tem duas pessoas que estão conversando, eu falo, e aí, fulano? E o Vasco, né? O Flamengo? Pô, perdeu, né? O cara fala, mano, mas a gente tá correndo aí, sabe? Tipo assim, é uma conversa, tipo assim, um bom dia, uma boa tarde, sabe? Vira uma interação, mesmo que mínima, assim, é uma interação, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava no campo da UFO, lá em Uberlândia, né? Aí tinha um sujeito com a camisa do Santos, né? O Uhum. Santos, ele tava prestes pra rebaixar. Aí eu como Santista, né, cheguei. E aí, cara, e o Santos? Aí ele virou assim, vai ser campeão. Foi a primeira coisa que ele disse. O Santos perdeu o quê? 4 jogos seguidos, tá ligado? Um foi contra o Goiás, de 4-1. Goiás, o Goiás. Vai E o ser cara campeão. falou, vai ser campeão, com a maior firmeza de todos os tempos. E o Santos, hein? Ah, cara, nem... isso aí já Tu já foi era. num jogo do Santos? Não, não. Cara, eu comecei a torcer, a acompanhar futebol por causa de amizade, cara, que... Pra ter mais coisa pra conversar, tá ligado? E é meio que isso, Exato, é mano. tipo isso. Futebol conversar assim, outra coisa. É porque, em tese, tudo tem esse potencial, né? Tipo, sei lá, até anime, jogos e tal, mas como são coisas que são mais mal vistas pela sociedade, é infantil, ou é estigmatizado pelo grupo que gosta, né? Tipo, otaku, gamer. Então, o futebol que resta, né? No fim das contas, né? Assim como a É que novela o também tem esse futebol, aspecto. é que o futebol ele tem esse fator de ser. O futebol é um anime constante, só que ele é um anime que você tem episódios infinitos assim para reassistir. Você pode ficar É, assistindo jogos antigos e se inteirar na história do teu clube. Aí você discute com outros caras, tipo assim, meu clube é melhor que o teu, né? E aí você vai se reunir com seus amigos, assim, vai comer uma coisa com eles. E vai torcer para aquele time dar certo. E se o time não der certo, vocês vão ficar conversando sobre isso, né? E vão. sim. É um Geralmente, conteúdo diferente, né? geralmente o pai, por exemplo, é um cara que às vezes não é muito sociável, né? Não sabe interagir com o filho. E o futebol é esse momento que eles se conectam, sabe? Eles vão pro estádio, ver um jogo junto, sabe? Vira temática, uma conversa padrão, assim, que é um local, assim, seguro de conversar, né? Não vai ser nada, tipo, muito sentimental, muito íntimo, muito piegas, né? Vai ser, tipo, futebol. É uma coisa que vai ter um sentimento forte, né? Tipo, o avô que passa pro pai que passa pro filho, né? E daí, tipo, assim, tem gerações que se conectam com isso. E o futebol tem um elemento meio militar, assim, né? Tipo a Copa do Mundo. Você tem uma É, escalação dos maiores jogadores de todos os times. E em um certo momento, toda a população, assim, de que times que se odiavam, né? Na verdade, agora eles estão torcendo junto, por uma causa própria, assim, pra enfrentar outro país. Acho uma coisa meio tribalista, assim. Os sim, animes é uma coisa meio individualista, né? Tipo, é tudo no teu cantinho ali, a sua sim, sim. abstração é muito pessoal tua. Futebol não, mano. É bola na caixinha, acabou. Todo mundo, assim, tal, cresceu jogando bola também, né? Pelada com os amigos, é uma Também. coisa que a gente. É tipo uma brincadeira que a gente leva por anos e anos, né? As lives também tem isso. Ó, por exemplo, se fala, pobres não têm tempo para ter catarse. Então, isso não é verdade. Porra, Pobres têm muita catarse. como Daí assim, tem as cara? festas. Ah, o Pobre não tem pobre. cérebro, né? O pobre vai ter. Vai ter carnaval, vai ter, sabe? Vai ter Vai ter o shows, quê? né? Carnaval, por exemplo. Cornaval? Ah, tá, você Carnaval, falou carnaval. cornaval. Você falou mas você não disse isso, cara. Puta que pariu, Não, eu falei mano. carnaval, é porque saiu zoado. Mas assim, o pobre vai ter
Futebol mesmo, assim. Por que o pobre não tem futebol, né? Futebol foi a essência, né, do brasileiro padrão, assim, para base. Daí você tem show, pagode, forró, axé, sabe? Essas coisas são a catarse do pobre também. Festas populares, porra. Por que existem festas populares? Por que o pobre festeja? Se nós fôssemos Exato. um robozinho do ponto de vista emotivo, o pobre estava sempre lamentando a vida. Sou pobre, logo vou sempre lamentar. Mas tem as festas populares. O pobre tem seus momentos de catarse. Carnaval, futebol, o samba, o funk, enfim, coisas que em determinada época, eu sei que algumas hoje estão mais elitizadas do que outras e tal, mas coisas que no seu momento histórico cumpriu essa função. As festas juninas, porra, olha as festas juninas, cara. Isso é uma coisa que o Jorge Bataille, quando falou da noção de dispêndio, dizia que eu já até falei na live que eu fiz no canal do Pirula. O ser humano primeiro garante o inútil, depois vai atrás do útil, né? Que o Bataille faz Pô, inclusive, o que aconteceu com o Pirula? Ele teve alta, né? Mas por enquanto ele não fez nada, nenhum pronunciamento que eu saiba. E o canal dele tava sendo um canal de divulgação de outros canais, né? Fala, não, a gente, na verdade, busca o excesso. Nós, por excelência, já somos excessivos. E toda vez que eu falo isso, tem gente que fala assim, ah, tá, mas essa busca pelo luxo, pelo inútil e tal, isso é uma coisa das elites. E aí eu sempre respondo, não, basta vocês conviverem com pessoas pobres que vocês vão ver que não. Hoje eu falei aqui da escola da minha mãe. Uma escola que minha mãe é diretora, é uma escola no meio de uma favela, assim, que hoje até tá mais estruturadinha, mas na época, assim, ó, era classe E, tá ligado? Assim, tipo, eram pessoas na miséria. Muitas vezes a refeição que as crianças faziam era a única refeição que as crianças faziam no dia era aquela que era feita na escola. Ou seja, havia fome, certo? Havia fome, que essa é a diferença entre miserável e pobre. O miserável passa fome. O pobre, ele tem uma série de limitações, mas fome não passa. O miserável passa fome. Pois bem, as mulheres tinham as unhas pintadas. Os homens tinham carteira de cigarro. Passavam fome, mas unhas pintadas e carteiras de cigarro estavam circulando à vontade. Cabelinho na régua. É, lógico. Esse vídeo é um corte da live. É, bom corte. Pobre fazendo pobice, né? É. É porque o pobre, ele não tem o que se apegar, né? Assim, não tem uma projeção de crescer muito, né? Então ele meio que tá, tipo assim, o que me resta é isso, né? Não é acessível às vezes, mas vale a Ah, pena. você tá falando que o pobre não tem preferência temporal, é isso? Não, tô falando que o pobre ele não tem escolha, na real.